Boa Tarde Saúde, com Dr. Levi Jales. Oferecimento, faça a melhor escolha. Viver o seu plano de saúde. Quarta-feira é dia especial, né? Falamos de saúde aqui, o doutor Levi está sempre aqui com a gente, sempre traz um convidado especial e hoje esse convidado é mais do que especial. Eu não tenho medo de dizer que é um dos maiores cirurgiões plásticos que a gente tem em todo o estado do Rio Grande do Norte, o doutor Marco Almeida, que tem o meu respeito, meu carinho, minha admiração, minha amizade também. E está aqui com a gente hoje, né, doutor Levi? Boa tarde. Isso, boa tarde, Marco Almeida, boa tarde, pessoal. Essa época agora tem muitas queimaduras, né? Acidentes. E a gente está aqui com o nosso colega Marco Almeida, cirurgião plástico, especialista nessa parte de queimadura, e gostaríamos de saber como fazer para prevenir e o que fazer para remediar diante de um acidente de queimadura, Marco Almeida. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Na verdade, esse assunto é bem complexo e assim, quando a gente fala de queimadura, a prevenção sempre é o melhor, porque depois que queima, depois que o acidente acontece, sempre vai ter sofrimento. De ordem física, de ordem emocional, tem a questão do custo e sempre lembrando que nós temos somente um centro de tratamento de queimaduras, que é lá dentro do Valfredo Gurgel. Nosso centro hoje está com a estrutura comprometida, porque foi iniciada uma reforma há quase 2 anos, só foram concluídos menos de 2% da reforma, então a gente está com um problema seríssimo, certo? Mas vamos aqui, vocês vão conduzir, a gente vai falar sobre prevenção, o que fazer e o que não fazer, com vocês. Pode mudar, a gente dividir, a gente está no período de festas juninas, de fogueira, de fogos, enfim, a probabilidade de haver acidentes ela é muito maior. A gente começa falando sobre isso, depois vamos para os acidentes domésticos. Hoje, por exemplo, anteontem, em Mossoró, uma mulher queimou 45% do corpo queimado numa fogueira. A gente sempre teve históricos de acidente nessa época de São João, mas a impressão que a gente tem é que com o advento das redes sociais, as pessoas querem hoje fazer fotos e vídeos e elas correm mais riscos. Se expõe muito mais. Conselho do cirurgião que está todo dia lidando com o sofrimento de quem está queimado. Qual é, doutor? Pessoal, então assim, primeiro que não existem fogos inocentes, para começar a conversa, certo? Então assim, nós tivemos agora algumas crianças com acidentes por chumbinho. Uma com quase cegou, que quando o chumbinho é jogado no olho, ele pode criar uma queimadura de córnea. Outra, o irmãozinho colocou vários chumbinhos embaixo do braço, o atrito fez com que houvesse uma explosão, ela teve uma queimadura de 2º grau, uma queimadura importante. Então, assim, não existe, pessoal, fogos inocentes. Né? Eu estava comentando com o doutor Levi, antes de entrar aqui, que semana passada eu tive que dar 2 laudos de pacientes que sofreram acidentes, que estão indo agora para aposentadoria por invalidez, porque um perdeu praticamente toda a mão, outra perdeu 2 dedos, então isso tudo é muito preocupante, pessoal. Então, querem ver só um rojão, e outra coisa que a gente tem que levantar aqui, né? Nós fizemos uma coletiva de imprensa junto com os bombeiros aí cerca de 3 semanas atrás, e uma coisa que nos chamou, ficou assim muito evidenciado é que não existiam lojas estruturadas com liberação pelo Exército para comercializar fogos da classe 3 em diante, que é rojão ou maior, certo? Então, como é que a gente vê nesses jogos, como é que a gente vê agora nas festas juninas, tantos fogos grandes, potentes aí, estourando, com a possibilidade de estourar a mão de alguém, etc. Então, quem é que vigia essa comercialização? Quem é que tem que fazer esse papel dentro da sociedade? É uma pergunta. Então, nós temos 2 problemas, a questão da festa junina, junto com a Copa do Mundo, que veio somar, e a falta que o senhor está me dizendo, falta uma fiscalização mais rígida para saber quem está comercializando esses fogos, é isso? Isso, e outra coisa, a questão da tomada de consciência por parte da população. A gente sabe que tem a questão de ser tradicional, as festas juninas, isso já é cultural, é centenário. Sim, com certeza, vamos brincar, mas vamos limitar, e a gente tem que também fazer a diferença. Cabe a nós, hoje, a geração atual, prestar atenção e fazer as mudanças necessárias para que a gente possa brincar, fazer nossos festejos com mais segurança e não simplesmente repetir erros porque estão sendo repetidos, porque a gente não é obrigado a ter que repetir o que está errado. Infelizmente, eu volto a dizer, Mateus, já que o advento da rede social potencializa muito a questão da necessidade de aparecer, né, de ter o engajamento. Saindo das ruas, festa junina, Copa do Mundo, acidente doméstico.
Quais são os mais comuns, doutor? Continuam sendo os mesmos? O que a gente pode fazer no dia a dia para prevenir essa questão dos acidentes? Que tipo de ocorrência o senhor atende no dia a dia em relação a acidentes domésticos? Então, uma coisa muito importante a gente comentar é que, na verdade, os acidentes acontecem um ano inteiro. Para vocês terem uma ideia, ontem nós fechamos a internação de número 200 em 6 meses. Isso é muito preocupante, porque nosso último levantamento, nós tínhamos 160 internações em 10 meses. Agora, em 6 meses, já chegamos na 200. Então, 2 centenas de pacientes internados, não estou falando dos ambulatoriais, isso é muito preocupante. Então, os acidentes acontecem o tempo todo e principalmente aonde? Dentro da cozinha. Então, e dentro da cozinha, por quê? Então, aqui vai uma dica muito importante para a dona de casa, para as famílias. Primeira coisa, isolar a cozinha do resto da casa. Nós precisamos colocar uma barreira física para que a criança não ultrapasse essa entrada na cozinha. Então, coloca uma portinhola, algum tipo de barreira onde a criança não tem o livre acesso. Então, primeira dica. Segunda dica, eu moro num vão único, não tem como isolar a cozinha. Então vamos minimizar os riscos. Vamos usar sempre as bocas de trás do fogão para que a criança não tenha acesso ou fique mais dificultado. Outra coisa, o cabo da panela, vamos virar para trás, porque daí a criança não vai ter como pegar. Bom, um dos acidentes mais comuns dentro da cozinha é o escaldamento, a escaldadura. É quando a criança vira o líquido superaquecido cabeça baixa. Então, um banho de água fervente, café, sopa, seja lá o que for. Então, na mesa, vamos pensar em toalhas mais curtas, para que a criança não consiga puxar, certo? Então, são coisas bem básicas, certo? De ordem prática para o dia a dia, dentro de casa e dentro da cozinha. Marco Almeida, e o que fazer diante de uma queimadura? Isso é uma coisa Qual muito... o tratamento que você utiliza na queimadura? Queimou a criança, queimou o adulto, o que a gente vai fazer? A gente vai passar borra de café, manteiga, clara de ovo, essas coisas populares que as pessoas normalmente usam? Não. Então, a resposta é não, bem maiúsculo, certo? Em negrito e ponto de exclamação. Não passem nada, pessoal. Simplesmente lavem com água corrente, água abundante, para tirar o dolorido e para tirar algum resíduo que possa estar aderido na pele, certo? Então, assim, lava bem abundantemente, cobre com pano limpo e vai procurar um pronto atendimento, vai para uma UPA. Ah, não, mas eu vou esperar para ver se melhora, de repente melhora e eu acabo não precisando. Não façam isso, sabe por quê? A queimadura pode aprofundar. As primeiras horas de uma queimadura grande, grave, que acometa mais de 20%, 30% do corpo, as primeiras 8 horas são fundamentais para a gente ter uma sobrevivência maior desse paciente. Por isso que aquela paciente veio de Mossoró de helicóptero para Natal, lá para o Valfredo. Então, assim, vá prontamente em busca de um médico. Lembrando sempre que o CTQ, o Valfredo, não é uma porta aberta, pessoal. Ah, me queimei, eu vou sair correndo para o Valfredo. Não. O paciente chega lá, ele é regulado, ele vai ser encaminhado para lá. Então, tem que passar primeiro por um pronto atendimento. Doutor, deixa eu só reforçar isso, gente, que é a questão do senso comum. Queimou, bota uma pasta de dente, coloca uma manteiga. Gelo. Bota gelo ou faz um misturado disso com aquilo, outro mais. O especialista está dizendo que não. Não use nada. Água abundante e não espere para saber se eu vou melhorar. Procure um posto médico. Pronto, é o que o cirurgião está dizendo. Agora, do outro lado tem um profissional. E quando as pessoas chegam com queimaduras, geralmente existe sempre aquela expectativa. Vai deixar marcas? Quais são as sequelas que podem fazer? Qual é o papel do cirurgião nesse momento? O primeiro momento é dar aquela assistência emergencial. E depois, doutor? Então, o tratamento de uma queimadura e das sequelas de queimadura, às vezes, pode levar anos, para vocês terem ideia. Né? Então, se a pessoa ficar com uma sequela estética ou com uma sequela funcional, por exemplo, não consigo esticar meu braço porque eu estou aqui com uma retração cicatricial, aí vão ser necessárias outras cirurgias, outros procedimentos. Então, por isso que é importante um bom vínculo desde o início, que é uma questão de confiança. É uma relação de segurança e de confiança. Então, uma coisa muito importante é se ter uma equipe onde a gente se sinta confiante para poder ter o segmento. Claro que lá dentro do Valfredo Gurgel vai ser a questão emergencial. O senhor falou que começaram uma reforma há 2 anos no Centro de Queimados do Valfredo Gurgel e não só não concluíram, como atrapalharam a forma como a estrutura que vocês tinham hoje está comprometida, é isso? Completamente. Então, assim, isso é muito preocupante para mim, como coordenador do CTQ.
eu me sinto altamente angustiado porque nós só temos uma retaguarda. Essa retaguarda é para a governadora até a mim. Então, vai passar por toda 100% da população só tem esta retaguarda. Então, isso me incomoda muito, porque a gente vê que, mesmo independente do Ministério Público está lutando com a gente, a Defensoria Pública, mesmo a CESAP, existe também uma rede burocrática que eu não consigo entender como é que a gente não consegue ultrapassar o que é emergencial, o que é prioridade. Eu não consigo entender como é que a gente fica barrado nessa estrutura. Porque é a Caixa Econômica, porque não sei quem não liberou. Então, assim, mas quando a gente teve o Covid, a pandemia, a gente não teve que dar o jeito, a gente não montou um hospital de campanha, a gente não teve que descobrir, a vacina não teve que ser desenvolvida às pressas. Como é que a gente está no meio de um travamento assistencial? Então, isso eu acho muito angustiante, eu fico incomodado pela inoperância da estrutura da máquina em si, que nos governa, porque a gente precisa ter uma solução, a gente não está encontrando essa solução. Hoje nós temos menos de 50% da nossa estrutura física funcionando. Então, balneoterapia teve que ser desativada a sala, o nosso ambulatório, que era externo, teve que ser levado para dentro da estrutura do CTQ. Uma coisa muito importante, o CTQ é uma estrutura fechada, para diminuir riscos de infecção. Então, a gente tem que trocar roupa para entrar dentro daquele ambiente. Nós temos toda uma série de protocolos para aumentar a segurança e o risco de infecção desse paciente. E isso está violado há 2 anos e a gente não consegue dar os passos. Então, assim, nós precisamos realmente de que algo seja feito de forma operacional, emergencial, porque só temos esta retaguarda. Se tiver um acidente grave numa indústria, num shopping center, como é que nós vamos fazer com um acidente de múltiplas vítimas? Hoje, dentro do CTQ, 100% ocupado, com as vagas que nós conseguimos reorganizar, e temos 11 pacientes fora distribuídos pelo hospital, desde o politrauma até os outros andares. Está muito longe de ser o ideal. E para a gente tratar um queimado não é ter uma mera enfermaria, é uma unidade especializada, multidisciplinar, pessoal. É multidisciplinar. É cirurgião plástico, é fonoaudiólogo, é terapeuta ocupacional, é fisioterapeuta, é clínico queimólogo, é anestesista e é psicólogo, é psiquiatra, é dentista, é tanta gente envolvida no tratamento de um grande queimado. Isto é a nossa segurança. Nós temos que lutar por isso, Miguel. Perfeito. Marco Almeida, e naqueles casos de queimadura por eletricidade, o que você tem a dizer? Olha, infelizmente a eletricidade é um problema gravíssimo, porque as queimaduras normalmente são 3º grau, certo? Tem um ponto de entrada, um ponto de saída, e energia que vai percorrendo por dentro, às vezes vai lesando a estrutura interna, muscular, às vezes órgãos internos. Infelizmente tem aumentado muito. Isso tudo por conta da pobreza, por conta da situação socioeconômica nossa, nosso dia a dia, da nossa realidade, que é o que não condiz muito com o que está nas redes sociais, né, Miguel? Que eu sempre digo que rede social é ótimo, maravilhoso, mas é ilha da fantasia, infelizmente, porque todo mundo é lindo, é maravilhoso, é feliz e tudo só acontece de coisas boas tudo lá. Tudo é perfeito, né? Tudo é perfeito, é um mundo perfeito, né? Mas na vida real não é bem assim. Nós, infelizmente, temos visto muitos acidentes dentro de casa por conta de eletrodomésticos em más condições, fiação com gato, com fio desencapado, gente mexendo em fiação sem estar habilitada, com queimaduras gravíssimas e morrendo, muita gente morrendo. 50% das mortes no norte e nordeste do Brasil é por eletricidade. Então, aí a gente precisa urgente que a nossa Neoenergia faça um trabalho conjunto conosco, que já procuramos no passado fazer trabalhos que acabaram culminando em campanha de prevenção, mas nós vamos ter que fazer mais do que campanha de prevenção, e campanha de prevenção o ano inteiro, e não somente em junho. Junho laranja, pessoal, acabou de acabar, mas os acidentes estão chegando todo dia lá no Valfredo, e acidentes graves. Então, na verdade, a campanha é permanente, ela é perene. Doutor Marco Almeida, antes de lhe agradecer, acabei de receber informação no nosso ponto aqui da diretoria a respeito do seu incômodo
que precisa ser o incômodo de todos. E acabamos de receber aqui a informação, Miguel, pode dizer, doutor Marco Almeida, que a Band vai abraçar essa causa, a gente vai correr atrás, a gente vai cobrar, a gente vai mostrar, a gente vai buscar. Não é a cobrança pela cobrança, é a cobrança pela vida, né, pessoal? A única porta que a gente tem, ela não se abre toda, ela está com problema. Deixa eu agradecer, deixa eu lhe parabenizar, e é sempre muito bom estar com você, principalmente para a questão da amizade, mas principalmente por essa questão da sua determinação naquilo que você se prontifica a fazer. Doutor, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Miguel, para a minha família, é para a tua família, é para a família de todos nós, é da população. Perfeito, doutor. Obrigado, Marco Almeida. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Quarta-feira a gente está aqui, né, doutor? Parabéns. Quarta-feira estamos aqui de volta. Se Deus quiser. E, ó, deixa eu te falar sobre saúde, gente. Se tem uma coisa que não dá para negar, é que a vida é feita de escolhas. E a melhor delas é viver. Chegou o Viver Saúde, que é o seu novo plano de saúde. Tem uma excelente rede credenciada, planos personalizados, descomplicados, fáceis, ágeis e que cabe no bolso. E o melhor, o Viver Saúde é daqui. Viver Saúde é feito por gente daqui para estar perto da gente. Então, vem viver melhor agora mesmo, tá? Ligue 3114 1100. 3114 1100. Chegou o seu novo plano de saúde.